Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente, não substituir, mas poder falar do nosso Senhor. Assim como é um privilégio muito grande poder passar a mensagem do Evangelho. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, e vamos ler dos versículos 9 ao 21. O Evangelho de João, capítulo 17, vamos ler os versículos de 9 ao 21. Eu vou estar lendo na NVT, na nova versão transformadora. A palavra diz assim: minha oração não é por este mundo, mas por aquele que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo esse mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste o teu nome. Agora proteja-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do meu nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejam do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, essa passagem aqui, o Evangelho de João, é o Evangelho que eu estou meditando, que eu estou estudando, que eu estou tendo os meus momentos de devocionais nesse período de janeiro. E o Evangelho de João, ele é fantástico, porque ele narra a história do nosso Senhor de um modo muito próximo, né? João, como o próprio Evangelho fala, ele era o discípulo amado de Cristo, né? Aquele que esteve com Jesus no mais íntimo, aquele que estava perto. E aqui a história começa a narrar, que vem lá desde o capítulo 13, aonde começa a falar que tinha passado, que Jesus estava no momento da última ceia, o momento em que Judas já tinha o traído. Jesus, ele já tinha falado que precisava acontecer algumas coisas, e uma dessas coisas
que ele nos diz é que ele precisava voltar ao Pai. Que se ele não voltasse ao Pai, ele não poderia mandar o encorajador, o Espírito Santo. E no final do versículo do capítulo 16, eles deixam bem claro que ele precisava ir, mas que era para ter bom ânimo, pois ele tinha vencido o mundo. E nós, através dele, também íamos vencer o mundo. A história aqui do capítulo 17, ela é muito interessante, por causa que Deus está falando diretamente com a gente. Jesus, por várias vezes ele orou. Ele orou pelo mundo. E Jesus veio para poder salvar o mundo. E isso é incomensurável. Mas nesse capítulo, em especial do versículo 9 ao versículo 21, Jesus ele está falando diretamente com nós, aqueles que creram nele, os discípulos dele, os discípulos selecionados. E essa mensagem, ela é muito especial, porque ela tocou muito o meu coração. E quando eu cheguei aqui, que o Rodrigo fez a abertura, que ele passou a palavra que está lá do profeta Abacuque, que mesmo que a figueira não floresça, a música muito conhecida do Fernandinho, ela está falando que a gente precisa ser alegres, alegres no Senhor. E é isso que a palavra tem a falar. O tema da minha mensagem Jesus orou por nós, aqueles que creem em seu nome. E o que eu quero destacar aqui primeiro é que no versículo 9, ele começa a falar que a oração não era por este mundo. A oração presente aqui é por aquele que Deus o deu. Aquele que me deste. E é muito interessante aqui Jesus orar por mim, porque eu me sinto uma pessoa especial, não para os meus próprios méritos, porque eu não tenho mérito nenhum, é Jesus o meu mérito, Ele pagou o preço por mim. Mas o que eu me considero especial aqui é saber que Jesus, Ele orou por mim. Ele orou por mim. Mesmo sendo um pecador, ele orou por aquele que crê no nome dele. E, dando andamento, o versículo de número 12, ele fala que durante o tempo aqui com eles, que Ele nos protegeu, Ele nos protegeu com o poder que há no nome dEle. E aqui esse poder que há no nome dEle é um poder que vem do Pai, porque aqui é uma ligação que deixa claro o conceito de trindade para a gente. Porque assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Filho. São três pessoas, mas em uma única essência. Um Deus triuno, o Deus que nós cremos. A leitura também diz, irmãos, no versículo 12 ainda, que os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aqueles que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Irmãos, é incrível saber o quanto Jesus nos ama, como Ele nos ama e como Ele tem um carinho especial, uma proteção para comigo. Por muitas vezes a gente
não escuta a palavra de Deus. A gente tenta se conectar, mas o mundo vem e abre uma portas que são largas e não estreitas, portas que são de fácil acesso. Mas aqui o Pai, Ele nos conduz, Ele nos coloca a mão e Ele nos orienta através do poder do Espírito Santo ao caminho correto. Nós temos o privilégio, meus irmãos, de viver num tempo onde o Espírito Santo já está em nós. O Espírito Santo de Deus já foi derramado ao mundo. E isso é incrível, porque eu imagino, você viver na época de Jesus devia ser incrível, né? Eu conhecer Jesus, eu conviver com Ele. Mas, irmãos, viver com Jesus foi excepcional. Só que hoje nós temos Jesus habitando em nós. Aquele tempo o pessoal vivia com Jesus, eles estavam com Jesus. Hoje nós temos a oportunidade, nós temos o Deus Espírito Santo habitando em nós, em nosso coração. E a palavra do Senhor, ela continua falando no versículo 13. Ela fala: agora eu vou para a sua presença. Enquanto eu ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. E aqui novamente, meus irmãos, uma coisa muito importante que eu tenho para falar é você ter a plena alegria em Cristo Jesus. O que é ter a plena alegria em Jesus? É saber que Jesus, Ele é o nosso Deus, que Ele tem o tempo certo das coisas, e que nada pode nos separar do amor que nos conecta. Ele é a videira. Jesus fala no Evangelho de João, por 7 vezes, Ele diz: eu sou. Ele fala: eu sou a videira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a verdade. E Jesus é a nossa verdade. É Ele que devemos buscar incessantemente, porque ter plena alegria em Deus nos dias de hoje é uma coisa que parece difícil ao mundo, mas não para nós cristãos. A gente tem que ser feliz. A nossa felicidade vem de Jesus. É nele que a gente tem que colocar o nosso caminho. É nele que a gente tem que consagrar os nossos dias. E é através da verdade, que é Ele, que está contido na palavra dEle, que a gente tem que buscar incessantemente. O mundo, ele é maligno, ele é cruel. E quando você está no mundo, são abertos muitos caminhos, muitas portas para vocês são abertas. Só que você não se torna uma pessoa feliz, porque por mais felicidade que você tem através do dinheiro, através de outros prazeres que o mundo lhe oferece, nenhuma felicidade é verdadeira, por causa que a felicidade verdadeira é Jesus. Quando você está no mundo, é muito fácil uma pessoa chegar e tentar te conduzir ao caminho errado. Só que você não tem, por mais que você se alimente do mundo, de coisas que são ruins aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, você pode se alimentar daquilo por um período curto, um período grande, só que você não vai ter saciedade, porque a nossa saciedade é através da palavra, é através de Cristo. Eu falo isso por experiência. Eu já fui do mundo, eu já tive no mundo, e por mais
coisas que eu conquistasse na vida, por mais sonhos que eu conseguisse, ou por mais que o mundo poderia me dar felicidade, a felicidade mundana, eu não conseguia ter a plena felicidade, porque parecia coisas vazias. E quando você está ao Pai, buscando Ele, que você busca se alimentar do que é a verdadeira palavra, você se sacia, porque a sua felicidade vai ser completa. Porque por mais que você possa ter dificuldades, caminhos possam parecer estreitos, você pode passar por dificuldade financeira, você pode ter problemas na família, problemas de saúde, só que você tem a certeza que Deus está com você, que Ele te segurou pela mão. E é um erro muito errado a gente tentar colocar Deus dentro de uma caixa, como se Ele fosse o nosso chofer, ou o nosso mordomo. Eu não tenho que buscar ao Pai porque eu estou precisando de algo. Não, isso não é o correto. O correto aqui é eu buscar a Deus, porque eu tenho conhecimento, plena certeza que Ele me buscou. Não fui eu que encontrei a Deus, porque eu sou um comedor de arroz. Eu não consigo, eu não tenho poder. O poder que vem de mim não consegue alcançar a Deus, mas Deus, através da sua misericórdia, Ele estendeu a sua mão para mim, Ele me puxou e Ele me trouxe para perto dEle. Não é um mérito meu eu conseguir ser salvo, é um mérito de Cristo. Foi através do sangue dele derramado na cruz do Calvário que ele me conseguiu me resgatar, me purificar. Então, quando o mundo falar para você, mas você é crente, você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode festar. Não, irmãos. Essas felicidades que parecem ser momentâneas, não são felicidades verdadeiras. A nossa felicidade é em Cristo. E quando eu tenho Cristo dentro de mim, quando eu estou revestido pelo poder do Espírito Santo, eu começo a enxergar. A escama que estava nos meus olhos, ela cai. Eu não preciso mais dessas felicidades mundanas. Eu tenho a felicidade que vem de Cristo. Ela é a única e suficiente felicidade que eu preciso para mim conseguir a minha vida eterna. E dando andamento aqui, ainda no versículo 14, a palavra fala: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui Jesus está falando que Ele nos deu a sua palavra. Mas qual que é a palavra que Jesus nos deu? A palavra que Ele nos deu é a Bíblia. A Bíblia é a nossa palavra. Ela é o nosso manual, é a nossa orientação de fé e prática. Quando eu leio as Escrituras e eu pratico as Escrituras, eu estou inserido na verdade. Eu estou lendo a palavra, a verdade que está na Bíblia. E não adianta, meus irmãos, eu ser um cristão que não lê a Bíblia. Simplesmente sou um cristão que venho ao culto toda quarta e domingo. Não, eu preciso estar inserido num contexto da palavra. Eu preciso ter uma comunicação com Deus. Só que eu também não posso só ler a Bíblia. Eu tenho que orar. Porque quando eu oro, eu me comunico com o Pai. Hoje o véu ele foi rasgado.
eu tenho livre acesso a Deus. Então, quando eu dobro o meu joelho, quando eu oro, eu estou falando, eu estou me relacionando com Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a palavra, é Deus respondendo às minhas orações. É Deus falando comigo. Como que Deus fala? Ele fala através da palavra. Eu creio, irmãos, que Deus pode se manifestar de outras formas. Só que a principal forma que Deus vai falar ao meu e ao seu coração é através da palavra. Se eu apenas oro e deixo a Bíblia fechada em casa, ela se torna um objeto inútil. Eu tenho um manual e eu não aplico esse manual na minha vida. Então, como eu posso ter a alegria que vem de Deus se eu não leio e não pratico as palavras que estão inseridas dentro da verdade que é a Bíblia? Dando andamento, no versículo 15 e 16, a mensagem fala assim: não peço que os tires desse mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Aqui, Jesus está orando pela nossa proteção. Ele está falando ao Pai. É uma oração eficiente. É Jesus, Deus, uma pessoa da Trindade, falando com o Pai, outra pessoa. Ele falando diretamente com o Pai, para que nos proteja desse mundo. E aqui o que é o mais interessante é que em nenhum momento Jesus falou assim, tire eles do mundo. Não, Jesus ele está aqui e ele falou que nós não somos daqui, mas nós precisamos estar aqui. O mundo não pertence a nós. E tem uma outra passagem que ele fala, que é no versículo anterior, que o mundo jaz do maligno. Só que ele tem um propósito para nós aqui neste mundo. Jesus, ele faz a nossa passagem aqui pelo mundo. Por quê? Porque ele quer que nós passamos por esse mundo. Porque temos que dar testemunho de Jesus aqui na terra. Temos que falar do amor de Deus. Porque assim como ele falou para o Pai que ele não era desse mundo, ele também avisou que nós também não somos desse mundo. Mas assim como ele veio e ele deu testemunho do Pai, nós também precisamos vir aqui e dar testemunho de como Cristo viveu e morreu e como que ele pagou o nosso pecado. Hoje, nós temos que ter a certeza, irmãos, quem crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, temos que ter a certeza da nossa salvação, da nossa eternidade. E se somos salvos, se fomos resgatados pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário, nós também temos que dar testemunho, porque assim como a palavra me alcançou através de Cristo, através que Cristo colocou outras pessoas na minha vida, Ele também nos enviou para que também possamos dar testemunho da vida de Cristo. Nós também temos que entregar a palavra, nós temos que saber falar de Cristo. E aqui o falar de Cristo é em todos os lugares. Meus irmãos, dentro do serviço, em casa, o maior exemplo que a gente pode dar é deixar a nossa palavra no nosso lar, para que os nossos filhos, eles possam crescer debaixo da graça de Deus. E não somente dentro de casa, irmãos, por onde que for. A gente não precisa ser um missionário, sair daqui e pregar o evangelho lá na África, mas nós temos a responsabilidade também de levar a palavra de Cristo no nosso serviço, para a nossa família, para os nossos amigos,
porque Ele está falando, Ele não quer que tirar a gente do mundo, Ele não está pedindo aqui para a gente viver numa bolha social, religiosa, aonde que eu só posso misturar com uma outra pessoa que também é crente, a uma outra pessoa que crê no poder da palavra dele. Ele está pedindo para a gente ficar, para permanecer no mundo e para nós divulgarmos a sua palavra, através da mensagem do evangelho. A gente tem que levar as boas novas, levar a vida, a morte de Cristo, que Ele veio para nos salvar. E dando andamento na palavra, outra coisa muito importante é no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Mais uma vez aqui, ele nos fala. Jesus, ele está nos mandando ao mundo. Nós temos uma missão, nós temos a missão, não a missão que ele teve, que era de redimir pecados. Nós não temos esse poder de redimir pecados de outras pessoas. Somente o próprio Deus é que tem esse poder. Mas nós temos a missão de ir ao mundo, de dar testemunho, de transformar o mundo através do poder da palavra. Aqui está claro, meus irmãos, é a missão que Deus nos colocou aqui na terra. Por isso que ele fala que a gente não é daqui, mas temos que passar, temos que ter esse período aqui na terra. E ele fala também que ele pediu, ele orou ao Pai, para que enquanto nós estivermos aqui no mundo, que ele nos protegesse do poder do maligno. E dando andamento no versículo 17, ele fala, consagra-os na verdade que é a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade que nós temos, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem que nos moldar o nosso coração, para que as lentes do mundo, elas sejam vistas com um olhar cristão. Mas o que é ter um olhar cristão? É eu me colocar no lugar de Jesus, e eu conseguir ver oportunidades de poder levar a sua palavra, e poder saber o que é certo e o que é errado. Porque vai ter oportunidades que a vida vai nos mostrar os dois caminhos, mas se estivermos embasados na verdade, a gente vai conseguir discernir o caminho que é o correto do caminho que é o errado. A palavra também diz no versículo 19 que ele se entrega como sacrifício santo por nós, para que sejamos consagrados na verdade. E o versículo 20 fala, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. E aqui fica claro novamente a mensagem, que Jesus, ele orou por nós, aqueles que creram. E isso é muito importante, eu saber que Jesus orou por mim, Jesus orou pela Marlene, Jesus orou pelo Luiz, Jesus olhou por cada um de nós. Ele já conhecia nós, mas nós não éramos do seu tempo, e mesmo assim ele orou por cada um de nós. E nós também, irmãos, como recebemos a mensagem de Jesus, como ele orou por nós, nós também temos que ter uma vocação de pregar e levar o nome de Jesus, para que outras pessoas também que ouvir a palavra, que ouvir a mensagem do Evangelho, possam
crer no nome de Jesus. E Jesus, ele ora também pela a nossa unidade. No versículo 21, ele fala assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui, Jesus, ele está pregando um conceito de unidade, para que sejamos unidos, para que a igreja seja unida. E talvez pareça até alguma coisa errada, porque hoje em dia a gente vê tantas igrejas, tantas denominações, diversas divisões dentro da igreja. Podemos até pensar que seja que essa oração que Jesus fez, ela não foi respondida pelo Pai, mas isso é a nossa impressão, e não a impressão que Jesus nos deixa claro, porque eu creio na diversidade, que a diversidade da igreja seja importante, não na diversidade religiosa, porque eu creio em Deus. Está no nosso credo, crer em Deus, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim. Mas dentro das igrejas, e o porquê que ela é importante? Porque nós não somos iguais, e Jesus, ele não quer que nós sejamos iguais. Eu não sou igual ao Rodrigo, como ele não é igual a Gi. Nós somos diferentes, e é através dessas diferenças que Deus vai nos encontrar, que nos vai resgatar. Uma igreja, ela pode ser mais carismática, outras elas podem ser mais reformadas, mas aqui Jesus, ele não está pregando que a igreja ela tinha que ser uniforme, ele não fala isso, ele deixa claro que ele quer a unidade das igrejas, porque aqui a igreja de Jesus aqui na terra é a igreja correta. As denominações foram criadas para atender um público-alvo. Então tem igrejas que são reformadas, tem igrejas que são mais pentecostais, assim como nós, temos pessoas que são mais carismáticos e temos pessoas que são mais introvertidas. Mas o amor de Cristo, ele alcança todos, ele alcança desde o mais carismático até aquela pessoa que é mais introvertida. E aqui, o que temos que ter para finalizar é que a igreja do Senhor Jesus aqui na terra é uma, que é a igreja do nosso Senhor Jesus. E que se nós cremos, nós somos salvos, resgatados e somos parte da igreja de Jesus. Porque o propósito de Jesus aqui na terra é a igreja. Nós somos conectados através de Cristo, somos enxertados na videira que é Cristo Jesus. Ele é o nosso pastor e é através deles que somos conectados. E todo aquele que confessou que Jesus é seu único e suficiente Salvador, ele entra nessa igreja do Senhor, independente de qual igreja que ele vai estar. A igreja de Jesus é a igreja aqui na terra, a igreja santa e verdadeira, é a igreja católica, mas não a igreja católica apostólica romana. A palavra católica quer dizer a igreja universal. Então é através da igreja universal aqui na terra que somos conectados, somos inseridos na igreja. Através da igreja é que nós temos em Cristo. Só que não só a igreja, precisamos ser igreja, porque aqui, além de ser igreja, ela é o templo, onde nós vimos para orar e para nos conectar com Deus. Mas como eu falei antes,
o nosso véu, ele foi rasgado com a morte de Cristo. Então nós podemos dobrar o nosso joelho em casa e orar, pedir a Deus e ser igreja, porque o ser igreja não é só estar aqui dentro da igreja, é também ser igreja fora da igreja, é poder levar a palavra de Deus, é poder passar a mensagem que a gente recebeu. A igreja é importante, ela é fundamental, a gente temos que estar inserido dentro de um contexto religioso, só que não temos que ser religiosos, só olhar para a religião. A gente temos que ter a igreja e temos também que ser igreja. Aqui nós estamos na igreja e lá fora a gente temos que ser igreja. Então o que a gente aprender aqui, o que for falado aqui, através da palavra do Espírito Santo de Deus, é o que temos que levar lá fora, porque lá fora o pessoal não conhece a Cristo como nós conhecemos, e é através do nosso testemunho, da nossa vida de oração, é que possamos dar um bom e verdadeiro testemunho da palavra de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu convido vocês a ficarem de pé, a fecharem os seus olhos.